avivamento. O que é avivamento? Quando então o nosso espírito é alimentado por Deus. O livro do profeta Abacuque é um livro de crise do profeta. Eu tenho dito isso daqui na exposição do livro. O profeta tem uma intimidade para com o Senhor Deus, e ele sabe que este Deus é um Deus que age, porque ele é criador e mantenedor de tudo que existe. Mas a crise na vida do profeta é como que um Deus todo-poderoso, que se manifesta como amor eterno, pode permitir o mal no mundo que ele criou. Esta é a crise do livro, ou do profeta aqui no livro. E ele se lança em oração ao Senhor Deus. Ele não tem problema nenhum de lançar as suas queixas, porque ele não está compreendendo o agir de Deus. E ele quer respostas da parte do Senhor Deus, porque ele está contemplando a maldade, a injustiça, o pecado descambando no meio da nação e exclusivamente no meio do povo de Deus. E ele então faz perguntas ao Senhor: até quando? Até quando, Senhor? E aparentemente o Senhor fica em silêncio, não responde tão rápido, porque não é a vontade do profeta que está em jogo, é a vontade de Deus. E até que o Senhor Deus bondosamente responde o profeta. Quando o Senhor Deus responde o profeta entra mais em crise, porque ele não esperava aquela resposta. Capítulo 1 deixa isso bem claro. Já no capítulo 1, ele desejava um reavivamento no meio do povo, porque ele sabe que este Deus é um Deus que aviva o seu povo. Ele já fez isso ao longo da história antes de Abacuque. Então Abacuque sabia disso. Então a princípio ele pede ao Senhor, mas o Senhor Deus diz: o que eu vou trazer é outra coisa, profeta. E quando o Senhor Deus diz o que vai fazer, aí então ele fica mais perplexo, porque o Senhor Deus disse que vai disciplinar a nação, trazendo um povo pagão para disciplinar o povo. E ele então começa a questionar: Senhor, como é que o Senhor pode fazer uma coisa dessa? Usar ímpios, perversos, gente que não servem ao Senhor, para punir o povo, que é propriedade exclusiva do Senhor. E aí o Senhor novamente vai dizer: a disciplina é necessária, Abacuque, porque qual pai que não disciplina o seu filho quando o ama de verdade? Eu não posso deixar vocês sem disciplina, porque há idolatria no meio do meu povo. E você sabe, profeta, o que a idolatria causa em mim. Como pode seres mortais se curvarem diante de uma criatura, ou coisas feitas pelas mãos dos homens, e chamar de Deus? Então, profeta, você sabe que eu sou um Deus que criou todas as coisas. Um dia, profeta, toda a terra ficará muda perante mim. Foi a última mensagem que pregamos aqui, Abacuque 2, versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Emudeçam-se. E entra o capítulo 3. O capítulo 3 nos mostra que o profeta continua em oração, ele não desiste. É um homem que sabe que tem que viver sem cessar na oração. Então está dito aí no primeiro versículo, que aqui o que vai vir é uma oração de exaltação por aquilo que Deus irá fazer. Oração do profeta Abacuque em forma de canto. Há quem diga que Abacuque era um levita, porque só um levita da tribo de Levi, um judeu descendente da tribo de Levi, poderia escrever salmos, por assim dizer. E esta oração é como que um salmo para ser cantado, é um canto. Eu lamento dizer que o canto é do versículo 2 até o versículo de número 19. Mas nós temos aí um grupo de louvor que só fez a última metade do canto desse texto. Talvez no último sermão nós iremos cantar aqui. Mas eu ainda estou esperando alguém fazer um canto
de todo o capítulo, porque todo o capítulo é um canto, é uma oração para ser cantada. Muitos judeus, depois que a reconstrução do templo se realizou, cantaram esta oração de Abacuque. Pensa. Então, é uma oração em forma de canto, e é uma oração, ele volta ao tema, por avivamento, ou reavivamento, ou uma visitação da parte do Senhor Deus no meio do povo, apesar do caos que vai ser instalado, meus irmãos. Como eu disse, avivamento é quando o nosso Deus nos visita, é quando o nosso espírito é alimentado pelo próprio Deus, e isso só existe, meus irmãos, ou é realidade de uma maneira. O avivamento é obra sobrenatural, é obra soberana e livre do Espírito Santo, e ele faz isto de maneira a trazer conhecimento claro pelas Escrituras. Não existe avivamento no meio do povo de Deus sem conhecimento daquilo que Deus quer que aconteça no meio do seu povo. Por isso o versículo 2, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Ele já começa assim. Abacuque, capítulo 3, é uma exaltação a Deus, meus irmãos. Aqui está uma expressão de louvor, no meio do caos. Não está esperando a situação melhorar para cantar louvores ao Senhor. Na verdade, Abacuque está esperando a situação piorar, e ele expressa exaltação a Deus. Ele faz isso porque ele sabe que este Deus, apesar das aflições que já estão instaladas e irão aumentar, este Deus é o Deus criador, é o mantenedor de tudo que existe. Nada vai fugir do controle. E olha que nós estamos falando, meus irmãos, dos caldeus que estão chegando no comando de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, para invadir Jerusalém, para levar cativo as duas últimas tribos que estavam restando em Israel, tribo de Judá e Benjamim. E quem já estudou um pouquinho sobre isso, sabe o que é que aconteceu. Não foi coisa bonita não, meus irmãos. Leia a história, os relatos. Massacre, destruição, assassinato, prisão, abandono. E o profeta está contemplando a chegada dessa desolação. Então ele expressa a sua oração em adoração. Esta oração é uma poderosa afirmação de fé no Deus soberano, que é digno de adoração e confiança. Talvez uma grande lição aqui para nós é: expressão de adoração e louvor não só é quando tudo está bem, porque nós somos assim, nós os cristãos contemporâneos. Se tudo está indo bem na nossa vida, se tem saúde, se tem dinheiro na conta, se está tudo tranquilo, a família está em paz, está tudo acontecendo dentro dos conformes, então eu sou um adorador. Quanto mais eu expresso a minha adoração com exaltação, porque tudo está dando certo. Mas, meus irmãos, e quando as coisas começam a ir de mal a pior? É natural, na nossa natureza carnal, ainda manifestada o Adão dentro de nós, entristecermos e ficarmos angustiados e dizer: ah, pastor, não dá, eu não tenho forças nem para cantar. Leia um pouco a história dos nossos irmãos no primeiro século, quando, sentenciados à morte, iam para as arenas para serem devorados pelos animais selvagens. O registro nos informa que eles iam cantando, esperando a morte chegar. E quando, enfim, a morte chegava, eles tinham confiança de que esse Deus era um Deus que já estava aguardando eles num lugar de adoração plena. Ah, meus irmãos, esta é a nossa esperança. Eu estou falando isto porque no final eu vou tirar algumas lições. Me parece que os dias estão chegando ao seu final. O Senhor Jesus está às portas de voltar, meus irmãos. A grande perseguição ou a grande tribulação está às portas, meus irmãos. O Brasil está vivendo momentos de que, para os cristãos, as coisas não irão melhorar.
E se não melhorar, talvez você possa estar pensando assim: ah, pastor, o senhor é pessimista. Eu não, eu sou otimista, eu acredito que vai melhorar. Que assim seja. Mas e se não melhorar? E se nós perdermos a nossa liberdade? E se vier perseguição religiosa? Como estará o nosso coração? Hoje, então, iremos examinar a oração do profeta Abacuque. A relação exata entre a soberania de Deus e as nossas orações, meus irmãos, de fato é um mistério, grande mistério. As nossas orações diante do agir soberano de Deus executa a vontade dele, por isso o profeta ora. Talvez alguém possa perguntar assim: pastor, se Deus é soberano, já sabe o que vai acontecer, por que orar? O Senhor Deus disse para Abacuque: Abacuque, o que vai acontecer é a minha vontade, eu vou trazer os caldeus para disciplinar o meu povo. O profeta poderia ter dito assim: tudo bem, então já que é a vontade do Senhor que prevalece, então não vou nem orar, se o Senhor já sabe, se o Senhor é que vai fazer, os decretos eternos são do Senhor, então para que orar? Eis aqui uma resposta, meus irmãos: a oração colabora na execução da vontade de Deus, por isso, ore, não deixe de orar. É através da oração que contemplamos a grandeza e a bondade, a majestade e a misericórdia de Deus. Então, versículo 2, olha aí na sua Bíblia. Na primeira parte, o profeta diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Tenho ouvido. A ideia do texto é que ele tem ouvido por exame pessoal, busca de conhecimento por aquilo que Deus agiu e ainda age na história, ou porque alguém disse para ele. O Salmo de número 44, versículo 1, diz assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizestes em seus dias. Preste atenção que o texto aqui não fala de comemoração do Dia dos Pais, mas porque hoje é uma data que se comemora o Dia dos Pais, então eu vou pegar aqui esta parte do versículo que diz: nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste. Você, pai que está aqui, você é um missionário dentro da tua casa para os teus filhos, para os seus. Você é um pregador do Santo Evangelho, você é um contador de história bíblica dentro da tua casa. Os teus filhos crescem ouvindo de você a história da redenção, o agir de Deus, como Deus é e o que Ele tem feito. É claro que o teu filho vai crescer e ele vai ouvir por ele mesmo, mas é dever dos pais, que são coroa dos filhos, ou glória dos filhos, anunciar para os filhos os feitos do Senhor. Para isso, pai, você precisa conhecer. Para isso você precisa ter intimidade com o Senhor. Por isso o profeta Abacuque ora dizendo: Senhor, eu tenho ouvido as tuas declarações, eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. O Senhor é o Senhor da história. Foi o Senhor que levou com mão forte o teu povo no passado para o Egito, e lá o povo ficou escravo 450 anos, mas foi o Senhor também com mão forte que libertou esse povo, fazendo-o atravessar os perigos do deserto até chegar na cidade santa. Então, Senhor, eu tenho ouvido as tuas declarações. Meus irmãos, vocês perceberam a importância do conhecimento do agir de Deus na história? Não somente quem Ele é, mas o que Ele tem feito, porque isso vai te animar a perseverar na hora da tribulação, porque você sabe o que é que Ele vai fazer lá na frente. Ainda no versículo 2, na segunda parte do versículo, o profeta diz assim: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida.
Ele chegou no ponto que ele queria apresentar a sua ansiedade diante do Senhor. O profeta está aqui ansioso, porque, meus irmãos, é natural do ser humano a ansiedade. Existe uma dose de ansiedade aceitável na vida do ser humano. Mas existe um momento em que você tem que pegar essa ansiedade e não ficar mais com ela. Você tem que lançar para o Senhor, porque você não tem estrutura para suportar este peso. Então o profeta diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decurso dos anos. E no decurso dos anos faze-a conhecida. É óbvio que ele está orando numa intercessão pelo povo, e ele também se inclui. Ele também está precisando dessa visitação, de avivamento da parte de Deus no seu coração, para fazer a diferença. Meus irmãos, desejo por uma visitação poderosa de Deus no meio do povo. Eu não sei qual foi a última vez que você orou desta maneira. Às vezes nós reclamamos demais, dizendo: essa igreja é uma igreja fria, uma igreja gelada, uma igreja muito técnica. E nós, os presbiterianos, temos esta crítica, que os presbiterianos são gelados demais. Mas qual foi a última vez, você, presbiteriano, que orou ao Senhor Deus: Senhor, visita a nossa igreja, visita-nos com poder e graça, traz no nosso meio um convencimento claro de pecado, Senhor. Não deixa-nos entregue na nossa própria arrogância. Quebra o nosso coração, a começar pelo pastor, e transforma-nos. Meus irmãos, eu penso que avivamento é esta visitação. Avivamento não é uma liturgia diferenciada para haver externamente uma manifestação para alguém dizer: é um avivamento que está acontecendo lá. Avivamento não é provocado pelo pastor ou pela liderança da igreja. Avivamento vem do alto, meus irmãos, numa visitação ao coração que sabe que não é nada nesta terra e depende totalmente do Senhor Deus. Aí está um coração para ser visitado de uma forma poderosa por Deus. Nós precisamos, meus irmãos, desta visitação do Senhor. Estamos longe disso, longe. Precisamos de um agir do Senhor Deus. Talvez a nossa oração nesta noite é: Senhor, aviva o nosso coração, a começar pelos pais. Pais responsáveis, pais tementes ao Senhor, pais de fato crentes no Senhor. Aviva a tua obra. Claro, eu não vou entrar no mérito aqui agora, a palavra obra, que o profeta diz, porque ele sabe o que está acontecendo com a nação, e ele sabe do agir deste Deus. Nós lemos aqui na liturgia o Salmo 85, e o Salmo 85 é exatamente isso daqui que o profeta Abacuque está pedindo. No Salmo 85, versículo de número 4, o salmista diz assim: restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. O salmista está pedindo que o Senhor Deus restaure, renove, reforme, restabelece aquilo que é de mais precioso na vida de uma pessoa, a salvação. Não é que ele perdeu a salvação. Aqui é aquilo que Davi disse: Senhor, torne a me dar a alegria da tua salvação, porque eu perdi a alegria, não a salvação, por causa do pecado. E o salmista continua dizendo: estarás para sempre irado contra nós? Senhor, porque o que nós estamos sentindo é que há um frio no nosso meio, há uma geladeira no nosso meio, não há uma manifestação do teu poder no nosso meio para sentirmos que o Senhor está conosco. Eu não estou aqui, meus irmãos, pregando que eu tenho que sentir alguma coisa para dizer que isso é avivamento, porque eu já disse que avivamento passa por um conhecimento claro daquilo que Deus já disse, as declarações do Senhor. Meus irmãos, mas às vezes nós mais sentimos a ira de Deus contra nós do que a sua própria misericórdia. E o salmista continua: prolongarás a tua ira por todas as gerações. Senhor, o que nós estamos sentindo é que a nossa geração está debaixo desse justo castigo, e não só nós, mas a futura geração. É o castigo visitando
aos nossos filhos e até os filhos dos nossos filhos, até a terceira e quarta geração. E aí então ele diz: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? O Senhor não vai voltar a fazer aquilo que o Senhor já fez antes, porque antes nós já sentimos, ó Deus. Preste atenção no detalhe: quantas vezes você já participou de um culto, que você chegou animado, entusiasmado, você era quente mesmo, mas de repente, sei lá, no decorrer do ano, no decurso dos anos, alguma coisa aconteceu, e aí você começou a entrar num estado de frieza, de desânimo, não quer mais orar, ler a palavra de Deus, então nem se diga, congregar, então nem se fala. O que é que aconteceu? É hora de dizer: Senhor, visita-nos, Senhor. Senhor, vivifica-nos, Senhor, para que em Ti não só eu me alegre, mas também o Teu povo, porque eu percebo que isso não é só comigo, Senhor, é com o Teu povo também. Que oração, hein? Aviva a Tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Alguém disse que às vezes é assim mesmo. No início do ano é aquela empolgação, todo mundo animado, planejamento, plano, a igreja é cheia de projetos, e aí vai. Aí chega em julho, agosto, o povo já fica: oh, meu Deus do céu, esse ano, final de ano que não chega logo. E aí você não tem mais ninguém para poder se ajuntar para uma reunião de oração, para um trabalho de evangelização. O povo fica desanimado. É hora de dizer: Senhor, aviva, aviva. E o finalzinho do versículo diz assim. Aqui é um alívio, meus irmãos, da justa disciplina de Deus. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Eu sei que o Senhor está indignado, que o Senhor está irado. O Senhor é um Deus santo que não pode contemplar o mal. E o Senhor não inocenta culpado mesmo. Então, Senhor, na tua ira, se o Senhor agir irado do poder que o Senhor tem, quem é que vai subsistir? Ninguém. Então, Senhor, lembra da tua misericórdia. Meus irmãos, a ira de Deus é uma perfeita, divina, tanto quanto a sua fidelidade divina. Ele ira sem pecar, porque ele não peca. Com ele nós podemos também irar e não pecar, mas temos muita facilidade quando iramos e estamos irados para pecar. Mas a recomendação bíblica é: irai-vos e não pequeis. Mas você sabe quando você fica irado, que é difícil, temperamento, nosso estado de ânimo, e aí então você não quer nem saber, parece que a pessoa fica cega, esquece das declarações do Senhor, esquece dos decretos eternos do Senhor. Mas Deus não é como o homem, meus irmãos. A ira de Deus é uma perfeição divina, como a sua fidelidade o é. É uma perfeição do caráter divino de Deus. Mas Ele também é misericordioso. Ah, meus irmãos, louvado seja a Deus pela sua misericórdia. Foi isso que Jeremias teve convicção. Jeremias, no mesmo estilo do profeta Abacuque, também chora e sabe o que é que vai acontecer, porque o profeta Jeremias profetiza o cativeiro babilônico próximo à invasão de Jerusalém. E quando ele escreve no livro das Lamentações, é um texto tão conhecido de nós, capítulo 3, versículo 22 e 23, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele vai disciplinar, mas confie, porque você não será consumido, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Louvado seja Deus. Por isso iremos participar da mesa do Senhor. Meus irmãos, a ceia do Senhor aponta exatamente para esta bondade de fidelidade deste Deus em querer salvar pecadores, de não agir com a sua justa ira para consumir,
a humanidade toda, Ele usou de misericórdia, e esta misericórdia nos assiste todo dia, meus irmãos, todo dia. Uma vez alguém me perguntou: pastor, o senhor disse que nós devemos, quando acordar, a primeira coisa a fazer é orar, não é isso? Não, é a Bíblia que nos orienta. Você deve abrir os olhos e agradecer: Senhor, que maravilha, mais um dia, Senhor, estou saindo, Senhor, mas eu preciso que o Senhor vá comigo. Mas ele me questionou porque eu disse para ele: de manhã também é um bom momento para você já orar, pedindo perdão pelo teu pecado. Eu falei: mas pastor, eu acabei de cortar, eu ainda não tinha nem pecado. Eu falei: pecou só de pensar que não tinha pecado. Meus irmãos, a misericórdia se renova a cada manhã. Você já pode acordar dizendo: Senhor, me perdoa por aqueles pecados que eu nem sei que eu pequei durante a noite, que nem sei como eu vou fazer durante o dia, que eu sei que eu vou pecar, porque Tu és misericordioso. Isso acalma, meus irmãos, o coração do aflito. Isso é um santo remédio para você descansar no Senhor em tempos de calamidades, em tempos de perseguição, em tempos de perda de liberdade, em tempo até de prisão. Você confia que o Senhor é com você, mesmo que a morte chegue. Como o livro do Apocalipse diz com muita clareza: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Que Ele, pois, assim, meus irmãos, nos abençoe, nos dando coragem para não desistir, e que você possa, junto com o pastor, orar, dizendo: Senhor, aviva a Tua obra, visita-nos, Senhor, porque nós temos ouvido as Tuas declarações, domingo após domingo, Senhor, Tu tens me dado ouvido para ouvir o que o Espírito diz. Então aviva, Senhor, não tenha medo, meus irmãos, e peça com fé, não duvide, e aguarde a visitação deste Deus no nosso meio. Vamos orar mais uma vez? Curva a tua cabeça.